Graça e paz, irmãos, amém? Aleluia! Tem alguém animado aí? Levanta a mão. Tem alguém? Aleluia! Nós vamos começar o nosso culto nessa noite. Sentindo a falta de muitos irmãos hoje, né? Mas a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Amém? Quantos estão reunidos aqui em nome do Senhor? Então Ele está neste lugar, amém? Eu tenho certeza que vai ser uma noite especial para mim e para você. Você crê nisso? Então levante suas mãos aos céus, comece a orar ao Senhor, comece a falar com Deus nesse momento. Comece a depositar agora a tua confiança no Senhor. Comece a falar para Ele agora aquilo que está no teu coração. Quais são as suas dificuldades, o que você tem enfrentado, quais são as suas lutas. Deposite agora toda a ansiedade diante do altar do Senhor. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia. Vamos orar, levante suas mãos o mais alto que você puder. Comece agora a levantar a sua voz. Eu quero ouvir agora a voz da igreja do Senhor, levantando clamor, falando com o Pai, atraindo a glória, a presença do Senhor para este lugar. Pai Santo, Pai Eterno, nós estamos aqui nessa noite, primeiramente para dizer que nós amamos o Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença na nossa vida. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos trouxe neste lugar. Quantos foram os impedimentos que se levantaram, mas nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse momento nós te damos liberdade para que o Teu Espírito Santo flua neste lugar, sobre cada coração, sobre cada vida. Se entrou alguém aqui nessa noite, Pai, atribulado, com o coração, Deus, entristecido, que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor invada os corações, invada as mentes nessa noite, que seja uma noite de renovação, que seja uma noite, Pai, de edificação da Tua presença, Senhor. Nós te damos liberdade para que o Senhor flua neste lugar e conduza este culto segundo o Teu querer e a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, vamos adorar a Ele. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que podes? Aleluia! Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Se você quer, levante as mãos, declare. Uma nova história Deus tem pra mim. Declare isso nessa noite. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, confiei de sua amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Ele tem pra você. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, confiei de sua amor, te abençoarei. Você crê nessa palavra profética sobre a sua vida? Um novo tempo, uma nova história. O Senhor escreve para você, para sua casa. Aleluia! Aleluia! Sai de tua tenda,
pode imaginar aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia! Abre os seus olhos espirituais esta noite. Será que pode me imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? No meu, o que minhas mãos fizeram para ti. No meu, minha bênção será sobre ti. Levante a mão, prepare. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua amor, te abençoarei. Para a igreja. Uma nova história Deus tem pra mim. Você pode levantar as suas mãos mais altas que você puder. Um novo tempo Prepare bem forte isso. No mundo espiritual, libere a palavra agora de vida. perdido foi, ouvirei de sua Comece a contemplar agora. Uma nova história para você, uma nova história sobre a sua casa. Prepare bem forte. Uma nova história Deus tem pra mim. Nós cremos, Senhor. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua amor, te abençoarei. Se você crê, exalte ao Senhor. Agora é o nome do Senhor. Aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Palma bem forte ao Senhor. Aleluia. Adoramos o Senhor. Porque Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Aleluia. Você crê nisso, amém? Que Deus transforma toda e qualquer situação. Se você crê nisso, levante suas mãos e diga: Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo novo para mim, para minha casa, para minha família. Eu creio que o Senhor tem algo novo para minha empresa. Eu creio. A minha confiança não está nos homens, nem nos cavalos, nem no dinheiro, nem nos carros. A minha confiança está no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Eu quero viver algo novo. Quantos querem? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quem, Senhor? Vem me visitar hoje aqui. Diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Quero conhecer mais de Ti. Levante suas mãos e diga: vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Pega o Espírito Santo e enche o teu coração nessa noite. Enche o teu ouvido. Incendeia, incendeia. Levanta a bola, igreja. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendiar os corações. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Você quer mesmo isso que você deseja? Faz teu coração arder de novo. Desaparecer, trazendo sofrimento ao amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nós estamos num dia profético nessa noite, onde Deus vai derramar, Ele vai renovar a esperança do teu coração. Talvez você entrou aqui, a terra do teu coração está uma terra seca. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você tem se sentido distante, frio. Mas essa é uma noite profética na tua vida. E Deus vai reacender no teu coração a chama da esperança, da fé, do amor, da convicção de que Ele é o teu Deus. E nesse momento eu convido você a dar a mão à pessoa que está do seu lado. E você agora vai começar a buscar o renovo do Senhor sobre a sua vida agora. Comece agora a clamar. Comece agora a buscar o Senhor. Abra sua boca aí onde você está. Comece a clamar ao Senhor agora. Pelo renovo do Senhor. Pela unção. Pelo enchimento do Espírito. Porque naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Eis que o noivo vem, e Ele vem buscar uma igreja avivada, uma igreja renovada, uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva que anseia pela presença dEle. Então comece a buscar, vem Espírito, vem Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Declare sobre a vida do seu irmão agora. Ele Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Vem, Senhor, vem incendiando os nossos corações. Incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Vem, Senhor, incendiar. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Sente o Senhor aparecer. Nascendo sobre mim, só conhecer. Eu quero viver algo novo.
Aleluia. Só aqueles que vão viver algo novo. Libera um brado de adoração a Ele, aplaudindo a esse Deus que é fiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço à pessoa que está do lado, diga assim: se prepare para o novo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. E hoje nós estamos numa noite profética. Nós estamos no encerramento da nossa série de mensagens. A esperança que você precisa. Durante todo esse mês, nós fomos renovados aqui nesse lugar. Deus, Ele renovou a nossa esperança, Ele renovou a nossa fé. Porque nós temos vivido tempos onde as circunstâncias, onde as dificuldades têm roubado a nossa fé. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele reservou esse tempo para mim e para você, amém? Para renovar a nossa fé, para renovar a nossa esperança. E esperança é nada mais, nada menos do que confiar que algo vai dar certo. É ter uma expectativa acerca de uma circunstância. E eu tenho certeza que todos nós já ouvimos um ditado popular muito conhecido, que diz que a esperança é a última morte. Quem aqui já ouviu esse ditado? Todos já ouvimos. Mas esse ditado deveria ser uma realidade na nossa vida, né? Só que, infelizmente, quando nós enfrentamos uma grande luta, quando nós enfrentamos uma grande dificuldade na nossa vida, a primeira coisa que começa a morrer é a nossa esperança. É a nossa confiança. É a nossa expectativa de que algo pode melhorar. É a primeira coisa que começa a morrer na nossa vida. E tem uma frase que eu já citei aqui, de um general, o general Charles, e ele disse o seguinte: o fim da esperança é o começo da morte. Você pode repetir essa frase? O fim da esperança é o começo da morte. Ou seja, quando uma pessoa ela perde a esperança, ela automaticamente começa a morrer. Quando alguém perde a expectativa de que as circunstâncias podem melhorar, de que algo novo pode acontecer, quando elas perdem essa expectativa, elas começam a se entregar. E elas começam a se adoecer emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Casais, quando perdem a esperança de um casamento bem-sucedido, eles começam a entregar o casamento. E muitos se divorciam por causa da falta da esperança. Muitos pais perderam a esperança de que um filho ou uma filha pode andar no caminho do Senhor, de que um filho ou uma filha pode ser restaurado, e por causa disso param de lutar. Mas Deus, Ele te trouxe neste lugar para dizer que ainda há esperança. Mesmo que o mundo diga que não, mesmo que as circunstâncias digam que não, a palavra de Deus para mim e para você, ainda há esperança. Aleluia! Você pode olhar dentro dos olhos do seu irmão, lá na alma dele, e dizer isso para ele: ainda há esperança. Ainda há esperança. Então, diante de uma situação difícil na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos fortalecer a nossa esperança. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos aumentar a nossa confiança, porque isso vai nos motivar a lutar diante da dificuldade. E nesse mês todo de abril, Deus, Ele tem ministrado isso na nossa vida. Na primeira semana, o Senhor, Ele nos mostrou sobre a importância da esperança para resistir diante das lutas, para permanecer firme. Na segunda semana, Deus, Ele falou sobre, Ele ministrou aqui sobre a esperança
para construir relacionamentos. Porque muitas vezes, por causa das frustrações e decepções da nossa vida, nós perdemos a esperança de ter bons relacionamentos. E nós nos isolamos, nós nos afastamos das pessoas. E Deus, ele renovou a esperança para que tenhamos relacionamentos saudáveis que nos aproximam de Deus. Também. E na terceira semana, na semana passada, Deus, ele ministrou neste lugar sobre a esperança para investir mesmo em tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise, onde o mundo nos diz que não é momento para investir, é momento para reter. Mas em Deus, nós sabemos que nós podemos investir mesmo em terra seca. Ele é poderoso para fazer frutificar. Porque nós não servimos a um Deus morto, mas servimos a um Deus vivo. Amém. E nessa noite, Deus, ele quer ministrar sobre a nossa vida a esperança que nós precisamos para prosseguir. Amém? Diga assim, a esperança que eu preciso para prosseguir. Para prosseguir. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias. No capítulo 3, no versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Lamentações é um livro mais, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Amém? Tá aqui no Data Show? Aí, tá aqui no Data Show. Texto muito conhecido. O que o profeta Jeremias ele nos diz? Quero trazer à memória o que pode me dar Esperança. Vamos tentar de novo. Quero trazer à memória o que pode me dar Esperança. Glória a Deus. O que pode me trazer esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Essas são as palavras de um homem que decidiu ter esperança, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus para alertar ao povo de Deus quanto ao pecado que o povo estava cometendo. A nação de Israel estava dividida em Reino Norte e Reino Sul. E ambas as partes estavam se envolvendo em pecados que desagradavam a Deus. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Jeremias naquele lugar, naquela época, para alertar o povo contra o pecado e anunciar o juízo que viria sobre o povo, se o povo não se arrependesse. E Jeremias então começa a se levantar e falar a mensagem de Deus ao povo. E diante dessa circunstância, esse homem foi grandemente perseguido. Se você depois tiver a oportunidade de ler o livro de Jeremias, você leia. Jeremias, ele foi perseguido pela sua própria família. A sua própria família o rejeitou por causa da sua mensagem. E Jeremias, ele foi perseguido pelas autoridades. A história diz que todos os seus escritos, tudo aquilo que ele havia escrito, toda a palavra que Deus havia dado a ele, que ele havia registrado, foi queimado pelas autoridades. Ele foi preso, ele foi perseguido simplesmente pelo fato de anunciar a vontade de Deus. E diante dessa situação, diante desse cenário de luta, de perseguição, de dor, de angústia, ele decide ter esperança. Porque ele entendia que se ele não tivesse esperança, ele não conseguiria prosseguir no caminho, no chamado que Deus tinha para ele. Porque ele precisava enxergar além
das circunstâncias. Ele precisava enxergar além do que os olhos naturais dele estavam vendo. E através da história desse homem, nós vamos aprender que nós precisamos ter esperança para prosseguir mesmo diante da solidão. Você pode dizer assim: eu preciso ter esperança para prosseguir mesmo diante da solidão. Jeremias, ele foi conhecido como profeta chorão, simplesmente porque ele chorava muito. Deus mandava ele chorar. Deus mandava Jeremias assim: Jeremias, chore diante do povo, para que o povo entenda o que eu estou sentindo. Mas Jeremias também foi conhecido como profeta solitário. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque Deus, quando chama Jeremias para o ministério, Deus ele dá uma palavra para Jeremias. Deus diz o seguinte: Jeremias, eu vou derramar do meu juízo sobre o povo. E você não vai se casar e nem ter filhos, para que a sua esposa e os seus filhos não recebam desse juízo. Você vai viver sozinho. Ele tinha uma ordenança de Deus. Mas ele tinha uma família, ele tinha mãe, ele tinha pai, ele tinha irmãos. E dentro da sua própria casa, Jeremias, quando começa a anunciar a palavra de Deus, ele começa a ser perseguido pela sua própria família. E a Bíblia diz que Jeremias precisa se retirar, se afastar das pessoas que ele amava, por causa da perseguição. Então, em vários momentos da história de Jeremias, ele se encontra sozinho. Em muitos momentos você vai ver Jeremias lamentando, chorando, sozinho. Mas no seu coração, mesmo diante da solidão, ele tinha esperança. Porque ele decidiu trazer à memória a fidelidade do Senhor. Ele decidiu trazer à memória a graça, a existência de um Deus Todo-Poderoso. Que mesmo que a sua família o houvesse abandonado, Deus estava com ele. Deus estava com o profeta. Então, queridos, seja qual for a tua situação, às vezes você entrou aqui. E quem sabe você não vive sozinho. Quem sabe você vive em família, mas quem sabe você se sente sozinho. Porque muitas vezes nós enfrentamos isso. Estamos no meio de muitas pessoas, mas no nosso coração parece que nós estamos sozinhos. Então a palavra de Deus para você nessa noite é: mesmo que você esteja solitário, tenha esperança. Amém? Tenha confiança de que Deus está com você. Deus disse: olha, ainda que uma mãe que amamenta, né? E a gente sabe quem é mãe, que sabe que é impossível uma mãe que está amamentando se esquecer do filho. Né? Quem é mãe aqui? É possível esquecer, sim ou não? Não dá. O corpo avisa que está na hora da criança mamar. Então, olha só o que Deus diz. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, Deus diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Todavia eu não te abandonarei. Todavia eu estarei com você. Quando andares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está com você. Renove a tua esperança nessa noite. Você não está sozinho. Nós enfrentamos um momento muito difícil com essa pandemia. Nosso isolamento social. Foram meses e meses extremamente difíceis. E nesse tempo, Deus nos ensinou a ter esperança. Naquele momento lá na nossa casa, onde nós estávamos sozinhos, né? Sem poder ver ninguém, sem poder abraçar ninguém, sem poder compartilhar as nossas angústias com os nossos irmãos. Naquele momento, Deus estava conosco. Talvez nós estávamos fisicamente sozinhos, mas Deus esteve conosco. Amém? Ele renovou a nossa esperança. Por isso que você está aqui nessa noite. Muitos, diante desse isolamento social, muitos se entregaram.
Muitos adoeceram, muitos morreram, não foi nem de Covid, de depressão, de ansiedade. Muitos tiraram sua própria vida, porque não tinham mais esperança. Mas você está aqui nessa noite, porque Deus te guardou, Deus esteve contigo, Ele te sustentou no vale da sombra da morte, Ele te segurou, Ele te sustentou. Talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja se sentindo ainda solitário. Eu convido você, faça como o profeta Jeremias. Traga à sua memória aquilo que vai te dar esperança. Feche os olhos aí onde você está. Eu quero que você comece a trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Comece a trazer à tua memória o amor de Deus por você. Comece a trazer à tua memória a fidelidade de Deus com a tua vida. Comece a trazer à tua memória as promessas que Deus tem para você, para sua casa. Comece agora a trazer à tua memória todos os sonhos, todos os planos que Deus plantou no teu coração. Quando você ainda era jovem, quando você ainda era novo. Comece a trazer à tua memória. E deixa a esperança renascer no teu coração nessa noite. Porque Deus tem algo novo para você. Você entende isso nessa noite, amém? Então, mesmo diante da solidão, decida ter esperança e prosseguir para o alvo. Aleluia. Também com o profeta Jeremias, nós aprendemos que precisamos ter esperança para prosseguir, mesmo diante das tristezas circunstanciais. Diga assim, prosseguir, mesmo diante das tristezas. A história diz que o reino norte, parte da nação de Israel, havia sido levado cativo para uma outra nação. E Jeremias estava vendo tudo isso. Outra parte do povo havia sido levado para uma outra nação chamada Babilônia. A terra de Israel, Jerusalém, estava destruída. A cidade que eles muito batalharam para construir, o templo que eles muito batalharam para construir, todo aquele esplendor, agora não passava de cinzas. E o profeta Jeremias, ele vê a sua cidade destruída. O profeta Jeremias vê o seu povo sofrendo na mão de outras nações. O profeta vê a sua família, os seus amigos serem levados. E a Bíblia diz que ele anda pela cidade e ele lamenta. Se você ler o livro de Lamentações de Jeremias, aquele livro de Lamentações de Jeremias é um livro que fala dos cânticos que Jeremias lamentou diante daquela situação. E ele descreve a dor, a tristeza e o sofrimento que eles estavam vivendo. Pelas ruas só haviam escombros, destruição e morte. E ele estava ali sozinho. Ele estava vivendo um momento de profunda tristeza. Quem acompanhou o que aconteceu com Petrópolis? Levanta a mão. Como você se sentiu quando você viu aquelas cenas? Como o teu coração reagiu quando você viu aqueles ônibus e aqueles carros cheios de pessoas serem levadas? Dói, não dói? É triste, não é triste? Era mais ou menos o que Jeremias estava vivendo. E diante de uma situação dessa, a primeira coisa que começa a morrer no nosso coração é a esperança. Mas é nesse momento que Deus diz para mim e para você: traga à memória o que pode te dar esperança. Não ande pelo que você está vendo, porque o que os teus olhos estão vendo é morte, é dor, é destruição. Mas o que Deus pode fazer é infinitamente maior. Aleluia! Ainda que tudo pareça ter terminado, a última palavra é do Senhor.
Seja qual for a tristeza que você está enfrentando, querido, existe um Deus todo-poderoso que cuida da tua vida. E Ele está contigo. E você vai superar essa tristeza. Amém? Você crê nisso nessa noite? Porque o nosso Deus pode transformar toda e qualquer situação. Ainda não é o fim. Então, mesmo diante das tristezas, decida ter esperança. Não pare no meio do caminho. Prossiga para o alvo. Porque Deus é com você. Amém? Dá uma sacudida no teu irmão e fala assim: não pare por causa das tristezas. Prossiga para o alvo. Fala com ele. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Enquanto você bate palma, eu bebo água. Estratégia. Pregador. Brincadeira. Por último, para nós encerrarmos, para nós orarmos, o que nós aprendemos com esse profeta do Senhor é que nós precisamos ter esperança para prosseguir, mesmo diante das incertezas do futuro. Nós não sabemos o amanhã. Quem aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém. Né? O nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. E Jeremias, ele enfrentou um momento de muitas incertezas. Porque como poderia toda uma cidade ser novamente reconstruída? Numa época em que os recursos... Não tinha trator, não tinha máquina, não tinha trator para arrancar pedra, escombro, não. Não tinha todo o maquinário que existe hoje em dia, não. Toda uma nação, não era nem só uma cidade, era toda uma nação destruída. Literalmente pó e cinza. Como que você veria o futuro diante de uma situação dessa? Muitos talvez se entregariam. Mas Jeremias, ele decidiu acreditar. Mesmo diante das incertezas do futuro, Jeremias decidiu acreditar. Ele decidiu crer que Deus iria transformar aquela situação. E algo muito interessante é que quando nós olhamos para a história, nós vemos a história de muitos homens que passaram por momentos como esse. Por exemplo, Noé. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Noé construir uma arca, né? Coloca a sua família dentro da arca, um casal de cada bicho dentro da arca. Deus manda uma chuva torrencial sobre a terra e destrói o quê? Tudo. Por um ano, Noé fica dentro daquela arca, com aquele monte de bicho na cabeça dele. De noite. Um ano em isolamento social. Literalmente. Imagina, ele e seus filhos com aquele monte de mulher dentro de uma arca. Um ano. E ele sai daquela arca. O que os olhos de Noé viram? Árvores frondosas, cheias de frutos, prontos para serem colhidos. Uma lavoura maravilhosa, pronta para ser degustada. Foi isso que Noé encontrou? Foi? Quando Noé saiu da arca, os olhos dele viram destruição. Talvez fosse eu e você, assim, vamos voltar lá para dentro, tá melhor. Né? E ele precisou ter esperança de um futuro melhor. Ele precisou acreditar que a circunstância ia mudar, que as árvores iriam novamente florescer. Ele precisou acreditar que ele e a sua família teriam um futuro. Abraão precisou acreditar no futuro. Nós aprendemos sobre Abraão aqui domingo. Abraão recebeu uma palavra.
ele recebeu uma promessa. E os olhos de Abraão, o que os olhos de Abraão viam, era o quê? Esterilidade. A promessa era frutificação, filhos. Mas o que os olhos de Abraão viam era Sara estéril. Abraão precisou acreditar que Deus tinha um futuro para ele e para sua família. Mesmo diante das incertezas, mesmo diante da esterilidade, ele precisou ter esperança de que Deus cumpriria a sua promessa. E assim é na minha e na tua vida. Um outro homem que precisou ter esperança no futuro foi Josué. A Bíblia diz que o maior líder do povo de Israel morre. Moisés, meu servo, é morto. E agora Josué, um jovem, se vê diante de uma grande nação com a missão de conquistar uma terra. Uma terra que ele não conhecia. Uma terra que tinha muitos inimigos. Josué tinha um grande trabalho pela frente e o mentor dele havia morrido. E Josué, no momento desse, ele sente medo. Você sabia que Josué sentiu medo? Porque Deus, por 3 vezes, diz para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus repete porque no coração daquele homem havia medo. E isso é normal porque nós somos seres humanos. Diante de situações difíceis, nós sentimos medo. Muitas vezes nós perdemos a nossa fé. Nós não acreditamos que o amanhã poderá ser melhor do que hoje. Porque os que os nossos olhos veem são dificuldades. Mas a Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos pela fé no Filho de Deus. Aleluia! Nós andamos pela fé naquele que pode transformar toda e qualquer situação. E quando Deus está no controle, nós teremos um futuro de vitória. Amém? Você crê nisso nessa noite? Amém? Então, querido, seja qual for a situação que você está enfrentando nessa noite, mesmo diante das incertezas do futuro, mesmo diante do medo, mesmo diante da ansiedade, decida ter esperança e prossiga para o alvo, para aquilo que Deus tem para você. Não desista. Tenha esperança no teu coração. Eu quero encerrar com um texto de Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Esse homem que precisou ter esperança no momento terrível da sua vida. Jó, capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ou seja, quando a árvore secar no chão, quando a árvore não tiver mais nem raiz, o que você faz com uma árvore que está seca, que não tem raiz? Joga fora, queima, né? Não tem serventia. Aí Jó diz: ainda que essa árvore esteja lançada ao chão, sem nenhuma perspectiva de vida, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como planta nova. Aleluia! Quem sabe você, assim como Jó, se sente como essa árvore aqui. Quem sabe as lutas, as dificuldades minaram as tuas forças e você se sente fraco. Quem sabe você está se sentindo já sem forças. Há um rio neste lugar. Você não entendeu? Há um rio neste lugar. Glória a Deus. E ao cheiro dessas águas, aleluia, Deus fará a sua vida brotar.
Deus vai te levantar, Ele vai te renovar, Ele vai fazer de você um homem, uma mulher para dar frutos para a glória do Senhor. Jó foi um homem que chegou no fundo do poço. Jó perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos. Ele enfrentou a solidão. Ele foi abandonado pelos seus amigos. Ele foi abandonado pela sua esposa. A sua esposa disse: abandona esse teu Deus e morre. Você não serve para mais nada. Ele perdeu a sua saúde. Nem a roupa do seu corpo mais aquele homem tinha. Ele enfrentou muitas tristezas. E Jó enfrentou incertezas acerca do seu futuro. Mas mesmo diante dessa situação, ele decidiu acreditar. Mesmo se encontrando como uma árvore, como um tronco seco, que era a situação daquele homem. Sem nada, sem dinheiro, sem filhos, sem família, sem saúde. Assolado por uma enfermidade mortal. Sendo jogado às traças. Naquele momento, Jó diz: há esperança. Ao cheiro das águas, eu vou brotar. Aleluia. Há esperança para você, há esperança para sua casa, há esperança para os seus filhos, há esperança para o teu esposo, há esperança para você. Não há nada que Deus não possa mudar. Naquele vale de ossos secos não havia esperança. Mas sobre uma palavra, aleluia, sobre uma palavra, aquela situação de morte foi transformada. Então, se você deseja viver essa esperança, ser renovado pelo Senhor nessa noite, eu convido você a ficar em pé. Aí onde você está, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aí onde você está, pode apagar as luzes para mim. Eu não sei como está a tua situação, eu não sei o teu coração, eu não conheço as tuas lutas, eu não conheço as tuas guerras, eu não conheço as tuas tristezas, eu não conheço a tua dor, mas existe um Deus que sonda o teu coração. Aleluia! Um Deus que colhe as tuas lágrimas lá no teu travesseiro quando ninguém vê. Ele está lá com você. Sabe aquele momento lá no teu banheiro quando você chora sozinho? E você diz: aqui ninguém vai me ver. Deus está lá. Ele te vê. Sabe pelas madrugadas quando você acorda e você diz: Senhor, eu não aguento mais. Ele segura na tua mão e diz: eu sou contigo. Esse é o teu Deus. E Ele está aqui nessa noite. Ele quer derramar sobre o teu coração essa água que transforma, que dá vida. Se derrame diante do Senhor nessa hora. Se derrame diante do Senhor nessa hora. Esse é o teu momento com Deus. É o momento em que Deus vai transformar a tua vida. Vai arrancar toda a incredulidade do teu coração. Vai encher o seu coração de fé, de esperança. Vai abrir os teus olhos para que você consiga enxergar além do que as circunstâncias dizem para você. Quantos querem isso nessa noite? Quantos querem isso nessa noite? Feche seus olhos. Feche seus olhos e diga: Senhor, eu quero. Renova minha vida. Renova, Senhor. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas eu quero brotar. Eu quero reviver. E onde há morte, Deus, que tem a vida do Senhor nessa noite. Aleluia. Como árvore bordado na prata pela dor, vida que não terá raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança pra você. A esperança. Você pode levantar as suas mãos e dizer: a esperança.
como árvore brotado, marcado pela dor, marcado pelas dificuldades. que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Palavra para você. A esperança pra Você crê, amém? ao cheiro das águas brotará, como brota florescerá seus frutos e gozará. Não cessarão os seus frutos, ele verá. Você crê nisso nessa noite, amém? Você crê que ao cheiro das águas, algo novo vai acontecer na tua vida, algo novo vai acontecer na sua casa, no seu coração, na sua família, aleluia. Declare a esperança, declare a esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta brota, florescerá seus frutos e gozará. Não cessarão os seus frutos, ele verá ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá seus frutos e gozará. Meu Deus, muito bom. Os seus frutos ele verá. Alguém que recebeu uma oração nesse grande? Quem aqui quer receber uma oração específica para o nome do Senhor, para o fortalecimento do Senhor? Você que está enfrentando uma luta, você que tem enfrentado uma guerra, você que tem enfrentado um momento de dor, onde você diz para o Senhor, eu não vou aguentar. E você quer uma oração. Existe alguém aqui? Pode vir aqui à frente, nós vamos orar sobre a sua vida. Ao cheiro das águas, é ao cheiro das águas que você brotará. Amém? Venha com fé no teu coração. Venha com fé no teu coração e você vai depositar no altar do Senhor. Diga, Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho fé, mas o Senhor transforma a incredulidade em fé. Eu não tenho dinheiro, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu não tenho saúde, mas o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu não posso, mas o Senhor pode por mim. Aleluia. Comece a orar agora. Eu convido os intercessores, os pastores, estarão orando agora, com as mãos sobre a sua vida, declarando agora o renovo do Senhor sobre você, sobre a sua casa. Encha o teu coração de esperança, enche o teu coração de fé, porque o Deus que você serve é poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Não cessarão os seus frutos, ele verá. Renova o coração.
esperança. Renova o coração, Senhor. Arranca toda tristeza. Renova as forças. Renova, Senhor. Aleluia. Que haja vida do Senhor. Que haja vida do Senhor. Aleluia. Que haja vida do Senhor. Ao cheiro das águas brotará. Meus campos se renovarão. Aleluia. O Senhor não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele não desistiu da tua causa. Ele não desistiu da tua família. Os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia. Ele não se esqueceu da promessa. Ele não se esqueceu da palavra. Ele é fiel. Ele é fiel. Não cessará o seu seus amores se renovarão. Não cessarão os seus frutos, há um som de vida neste lugar. Há um som de vida neste lugar. Há um som de vida sobre este lugar. Há um som de vida. Há um som de vida sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Há um som de vida sobre este lugar. Há um som de vida. Há um som de vida. Que foi no trono de Deus. Que foi no trono de Deus. Que foi no trono de Deus. Rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva sobre este lugar. Rios de água viva. Em nome de Jesus. Em nome de Respira bem fundo aí onde você está. Respira bem fundo onde você está. Ao cheiro das águas brotar. Deus fala muito forte comigo. Que Ele não se esqueceu da promessa. Deus está falando contigo nessa noite. Ele não se esqueceu. Você pensa que Ele se esqueceu. Ele não se esqueceu da promessa. Ele não se esqueceu da palavra. A palavra que Ele liberou voltará para Ele quando ela cumprir o seu propósito. Deus diz para você: crê somente. Se creres, verás a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deus abençoe, queridos. Aplauda mais forte ao Senhor. Mais forte ao Senhor. Porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom vermos o agir de Deus em nosso meio. Amém. Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias em nosso meio. Muito bom participar de um banquete como esse, onde nós saímos alimentados e a esperança é renovada, mesmo diante das circunstâncias. Porque a nossa certeza da vitória está num Deus que é infinitamente maior que qualquer situação adversa. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E como é bom perceber que Ele se importa conosco depois de uma palavra dessa. Aleluia. Eis que estou contigo. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nesse momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Agora com as nossas ofertas. Livro de Êxodo, capítulo 25. Abre sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo 25. Diz assim, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. E aí, a partir do versículo 3, Deus ele começa a especificar para Moisés e para o povo a oferta que deveria ser recebida. E começa assim: e essa é a oferta que dele recebereis. Qual é a primeira palavra que aparece aí na sua Bíblia? No projetor também, ouro, prata, bronze. E depois ele começa a especificar as ofertas. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? A respeito de oferta. Deus, Ele tem um compromisso com aquele que tem um coração voluntário. Você entende isso? E Deus ele começa especificando para o povo que essa oferta tinha o objetivo de uma construção de uma casa, de um templo, onde ali eles iriam cultuar a Ele, a Deus. E Deus começa falando de uma matéria-prima que nunca perdeu o valor durante a história, né? O ouro. Você quer fazer um investimento que você nunca vai perder? Investe em ouro. Nunca desvaloriza. Por quê? Porque ouro é uma matéria-prima nobre. E quando Deus ele especifica isso e diz que esse material era para a construção do templo, e Deus ele começa a especificar, olha, esse móvel ele vai ser feito assim. Vai ser madeira de acácia e por cima você vai revestir de ouro. Esse outro móvel, a tampa do propiciatório, vai ser de ouro puro. Esse outro móvel vai ser assim, essa cortina vai ser de linho, de estopo azul, linho fino retorcido. Eu não vou falar sobre o tabernáculo, senão a gente vai entrar em outra pregação aqui. Mas Deus é especialista em dar os detalhes. Você entende isso? Mas Ele faz isso para aquele que tem um coração voluntário. E tudo isso é para quê? Para que aquele templo refletisse a glória de Deus. Isso mostra o compromisso que Moisés e o povo tinham em oferecer o seu melhor para o Senhor. Por isso que nós falamos muito sobre a excelência. Nós queremos sempre oferecer o nosso melhor para o Senhor. Oh, glória! Nós não fazemos todas essas reformas, todas essas melhorias, porque nós queremos a igreja mais bonita de Cabo Frio, mais chique de Cabo Frio, longe disso. Mas nós queremos sim oferecer o nosso melhor para Deus. Esse é o princípio.
Quando nós oferecemos o nosso melhor para Deus, é impossível que Deus não se agrade da nossa atitude. Agora, quando nós não oferecemos o nosso melhor para Deus, pode ter certeza, vai ser mais cômodo. É mais fácil. A gente saiu daqui 4 horas da manhã, não foi, Wesley? Já até meio tonto, de tanta cheiro de cola. Colando esse carpete aqui. A gente não está atrás de conforto, a gente está atrás de agradar o Senhor com o nosso melhor. Isso aqui não é para engrandecer o homem, é para engrandecer o nome do Senhor. Porque tudo isso aqui foi conquistado através de milagre. O tesoureiro está lá, ele sabe disso. É só Deus que provê. O tempo todo é Ele que provê. A igreja é dele, a obra é dele. E nós queremos, a todo momento, oferecer o nosso melhor a Ele. Nós precisamos aprender e praticar esse princípio. Porque esse princípio é um princípio de bênção para a sua vida. Mas nós não forçamos ninguém a fazer nada. Durante a obra aqui, antes da mudança, teve pessoas que eu não posso falar quem, que deixou sangue aqui, literalmente. Porque foi nos ajudar, com 20 minutos trabalhando pesado, a mão começou a sangrar. Eu falei, meu Deus, ele vai embora. Aí eu ia fazer uma coisa, quando eu voltava, ele estava lá ainda, perseverante. Mas a gente não estava obrigando ninguém a fazer nada. Presta atenção, isso agrada o coração de Deus. E fazendo isso, nós atraímos as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Eu quero que vocês desfrutem desse princípio. Por isso nós insistimos nisso. Fique tranquilo, não se sinta forçado. A nossa oferta é voluntária. A Bíblia diz isso, aquele que mover o coração. Quem irá prover todas as coisas que nós precisamos, que você precisa, é o Senhor. E Deus usa vários meios. Deus pode usar um milagre que você não espera. Deus pode usar o teu emprego. Deus pode usar alguém, um terceiro, para te abençoar. Deus, ele não explica como ele vai fazer, mas a promessa dele não volta vazia. Aleluia. Amém? Antes de nós recolhermos as nossas ofertas, eu queria convidar o Sérgio aqui à frente. Ele estará transmitindo algumas palavras para a gente e depois nós vamos dar continuidade. Fique à vontade. Boa noite. Desde domingo, o nosso pastor estava falando aqui nos detalhes de quando o Senhor pediu para fazer, ordenou para fazer. E eu fiquei atento a isso e me lembrei de uma experiência que eu tive com oferta. Para mim, eu tomei um susto muito grande. Nós estávamos passando um momento meio complicado financeiramente, mas graças a Deus em casa não estava faltando nada. E quando eu saí de manhã para uma consagração, eu tinha contado no dia anterior 80 centavos em moeda. Estava ali em cima do armário. Aí eu peguei aqueles 80 centavos e falei assim, vou levar. É o único que eu tenho. Quando eu cheguei na consagração, terminada a consagração, foi o momento, o ofertório, e ali foram passados os envelopes, e eu não botei os 80 centavos dentro do envelope. Porque eu não quis, não, com vergonha. Eu fiquei envergonhado. Eu me senti envergonhado. E quando o presbítero começou a orar, eu fechei os meus olhos para receber aquela oração, e de repente o Senhor me mostra um boleto. E nesse boleto, pastor, ele me mostrava o boleto em cima da mesa, e nesse boleto estava assim, após a vírgula, nos centavos, 80 centavos. E esse 80 centavos ele estava grifado. Aliás, ele estava circular. Eu não lembro quanto era o valor da frente, mas os 80 eu lembro. E eu falei assim, Senhor, esses 80 centavos. Ele falou, esses 80 centavos vão concluir o pagamento desse. A minha fidelidade está
no começo do valor ao fim. A minha fidelidade está sobre a tua vida, para que tu tenhas entendimento daquilo que tu tens que fazer. A fidelidade de Deus vai do nosso entendimento. E quando nós entendemos que precisamos ofertar, dizimar dentro da casa do Senhor, o Senhor se alegra, porque é uma resposta positiva daquilo que Ele precisa para manter a sua vida. Não só aqui, como em qualquer outro lugar, até a casa de um irmão, porque sai daqui cesta básica, que sai uma gasolina para ajudar um irmão que não tem, sai um remédio, como saiu um dia desse para minha esposa. Então, ele falou assim, ó, o Senhor falou comigo, não é os 80, é a fidelidade, é o zelo que tu possa ter com a minha casa, para que a minha casa, 80 centavos pagaria o boleto todo? Não. Mas se não tivesse os 80, ia faltar. E aí, se o pastor não tem para completar, ele não ia cumprir aquele compromisso. Eu estou falando isso para questão de fidelidade, pela questão de detalhes. Porque Deus é um Deus de detalhes. Ele cuida de mim, Ele cuida de você em detalhes. Então, cabe a nós fazermos, buscar o entendimento nas coisas de Deus e cumprir os nossos compromissos com o Senhor, para que Ele se alegre cada dia mais. Eu tenho visto o esforço dos nossos pastores aqui, eu creio que todo mundo está aqui. 4 horas da manhã, esforço. Eu, quando no domingo o Senhor trouxe isso à minha memória, eu falei assim, isso não tem importância nenhuma. Ele tem, é um detalhe. Faça o que eu estou lhe pedindo. E essa é que eu queria falar para a igreja, compartilhar para a igreja. E espero que sirva para todos nós. A palavra do Senhor já foi liberada a nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sua cadeira tem um envelope na sua frente como esse. Nesse envelope você pode estar contribuindo com a sua oferta. Lembrando que não é o valor da sua oferta que vai liberar a bênção de Deus sobre a sua vida, mas sim seu coração voluntário, o desejo do teu coração. Amém? Também temos um envelope como esse, que é um envelope onde nós devolvemos o nosso dízimo. Tá? Nós usamos a palavra de devolver o dízimo, porque nós entendemos que a Bíblia nos ensina que essa 10ª parte não é nossa, é dele. Deus, ele confia na nossa mão e nós falamos devolvemos porque Deus, ele disse que é dele na sua palavra. Tá bom? Então você pode fazer isso com esse envelope. E se você está nos visitando pela primeira vez, temos esse bilhetinho aqui que você pode preencher e colocar aqui para mim o seu nome, o seu telefone, que nós estaremos entrando em contato com você. Fique em pé, eu quero orar pela sua vida, abençoando a sua vida. Coloque o seu envelope na sua mão direita, erga os céus. Eu misturei tantos envelopes aqui que eu já não sabia qual que era o meu da oferta e qual que era o para mostrar. Misericórdia. Vamos orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, porque Tu és um Deus de detalhes. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que Tu tem feito em nosso meio, Senhor. Porque Tu tens, Senhor, se mostrado o Deus que nos provê tudo o que precisamos. Senhor, muito obrigado pela Tua bênção, pela oportunidade de ofertar um pouco daquilo que Tu tem nos concedido, que é fruto da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua graça. Senhor, nós profetizamos sobre cada um dos Teus filhos, os Teus milagres na vida financeira, profissional. Toma o trabalho, o ambiente de trabalho em Tuas mãos. Cobre com Teu sangue, Senhor. Abençoa os Teus filhos e que eles possam colher 100, 1000 por um para honrar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos o devorador da casa e das finanças de cada um dos Teus filhos e profetizamos a Tua bênção por completo. É o que nós te pedimos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com bastante alegria, traga a sua oferta aqui na frente. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração
nós já vamos encerrar. Antes, só vou deixar os nossos avisos. Domingo agora. Que dia que é domingo agora? Quem sabe que dia do mês é domingo agora? Dia 1º, dia da mamãe. Dia 1º. Pode ser o dia da vovó. Mas não é o dia das mães, não. Dia 1º, nós começamos o mês de maio. E qual é a data mais importante do mês de maio? Quem sabe aí? O dia das mamães. Né? Todos nós que estamos aqui, só estamos aqui porque Deus um dia usou um ventre para nos gerar. Glória a Deus por isso. E a mãe representa a família. Repita comigo, a família. Família. Então nós não teremos um culto da família. Nós teremos um mês inteiro onde nós trataremos sobre a bênção de Deus na família. E vai começar domingo o culto de Santa Ceia do Senhor. Você não pode perder. Domingo agora, dia 1º, nós teremos a nossa Santa Ceia. E nós também recolhemos o quilo do amor, o quilo de alimento não perecível, para abençoar as famílias que nós ajudamos com as cestas básicas. Coopere, coloque um bilhetinho lá na sua geladeira, para você não esquecer. Traga um quilo de alimento, com certeza você estará abençoando uma família que precisa. Tá? Na terça-feira, nós não teremos a escola de vencedores. Nós fizemos a última aula desse primeiro módulo. Na terça-feira agora, eu tive que brigar para a gente ir embora, porque já estava dando 10 horas da noite. E a gente não conseguia sair daqui. Foi uma bênção. Né? E nós vamos ter novas etapas, novos módulos. Tá? Nós vamos continuar aprendendo muito dos princípios de Deus para o nosso crescimento, tanto profissional quanto familiar. Nós também conheceremos muito mais da Bíblia Sagrada. Então, nós teremos novos módulos, mas nós vamos parar um período, mas depois nós vamos retomar. Na quinta-feira, nós temos o nosso culto tradicional, às 20 horas de oração, e nós iniciaremos uma nova série de mensagens, tá? Falando sobre o tema família. Nós vamos falar sobre os princípios de uma família segundo o coração de Deus. Vamos falar sobre as bênçãos atribuídas à família, sobre o propósito de Deus com a família. Nós vamos falar sobre os papéis de cada um integrante da família. Gente, a série de mensagem está extraordinária. Aleluia. Dá vontade de ser guloso e querer pregar todas elas, mas eu não vou fazer isso. Mas, gente, está maravilhosa a série de mensagens. Eu quero convocar você, a sua família, a participar conosco, tá? Eu tenho certeza que a sua família vai ser diferente. Ela nunca mais será a mesma. Porque nós viemos, aprendemos, conhecemos, e a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quando você compreender a bênção da família, a sua família nunca mais será a mesma. E é isso que Deus tem para as nossas vidas, durante toda essa nova série de mensagens, que nós vamos começar na próxima quinta-feira. Não perca. Também quero falar do nosso Impacto de Fogo e Glória. Repita comigo aí: Impacto de Fogo e Glória. Olha o nome. Já dá um arrepio, né? São 3 dias. O que é o Impacto de Fogo e Glória? É um encontro de 3 dias. Sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo até o horário do almoço. Esse encontro ele vai acontecer lá na Serra do Capim, em Teresópolis. Nós vamos ficar hospedados lá com alimentação, tudo, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, cama, tá bom? Tudo prontinho para você. Você vai participar de toda essa hospedagem e de várias palestras, de várias mensagens, sermões edificantes para a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. É algo sobrenatural, sabe por quê? Porque quando você separa um tempo exclusivo para Deus, é diferente.
Às vezes nós paramos na nossa correria do dia a dia, né? Acordamos já quase na hora de ir embora, aí vamos fazer a nossa oração correndo. Aí chega do trabalho, a gente está cansado, aí vamos no culto, naquela correria, vem pro culto com a cabeça cheia. Mas quando você para e se reserva, se retira do seu cotidiano para oferecer aquele tempo a Deus, os céus se abrem. É diferente, porque Deus ele responde na medida que nós nos entregamos. Anota esse princípio. Deus ele se manifesta a nós na medida que nós nos entregamos a Ele. Por isso o impacto é tão poderoso e é tão diferente. Então quero te desafiar a participar conosco. Nós estamos montando uma caravana, já temos o nome de muitas pessoas. Nós estamos vendo qual é o tipo de carro que a gente vai tentar alugar, vamos ver o que é melhor, tá? Mas vai começar na sexta-feira à noite. Provavelmente nós estaremos saindo daqui de Cabo Frio por volta das 16 horas, tá bom? Para a gente não precisar ir correndo, para a viagem ser bênção. E nós vamos retornar por volta de 12 horas. Né? No domingo, mais ou menos às 12 horas, meio-dia, a gente já vai ter almoçado, já vai estar retornando. Mas se Deus fizer uma coisa um pouco diferente do que a gente planeja, pode ser que a gente venha mais tarde um pouquinho, tá bom? Mas nós estaremos aqui, tá, no domingo, para a honra e glória do Senhor. Tá bom? O nosso impacto, você precisa também levar algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia, importante, um caderno, e olha, já vou te avisando, o caderno volta todo riscado. Caneta, roupa de cama, lençol, travesseiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não está acostumado a usar coberta, né? Mas leve. Leve, porque senão você vai precisar experimentar o poder da unidade. Você vai ter que dormir agarradinho para poder se esquentar, tá bom? Então leve um cobertor, tá bom? Travesseiro e toalha de banho, tá bom? E higiene pessoal, escova de dente, né? Pasta de dente e tudo mais, tá? Vai ser bênção. Você deve nos procurar para preencher uma fichinha dessa, tá? Nós vamos entregar você vai nos devolver essa fichinha e nós vamos reservar a vaga. O que acontece? As vagas são limitadas. Eu tenho convicção de que nos últimos dias pessoas vão querer participar e não vão conseguir porque não haverá vagas. Eu não tenho condições de levar pessoas para lá e não ter onde botar essa pessoa para dormir. Entende? Então não é porque a gente quer escolher um grupo de pessoas. Não, não é isso. É porque a gente precisa oferecer o nosso melhor. E o nosso melhor é lugar para todo mundo. Tá bom? E as vagas são limitadas. Então, não deixe para depois. Tá bom? Vai ser dia 13, 14 e 15. Vamos lá. No dia 29/5 vai ser o nosso último culto do mês. E aí vai ser um momento profético do nosso culto da família. Anote essa data na sua agenda, tá? Existe algo profético que Deus vai liberar no fechamento desse mês profético sobre a tua família no dia 29. Você não pode perder. Amém? Fique em pé, nós vamos orar, encerrando esse culto. Eu quero agradecer a todos vocês. Quero pedir perdão pelo nosso horário avançado. Sempre que a gente encerra a campanha, a gente acaba se estendendo um pouco mais. Eu esqueci, está anotado aqui, se tu não fala, eu esqueço já. Vamos lá. O nosso prefeito de Cabo Frio liberou há pouco um decreto liberando o uso de máscaras, tá bom? Não é uma liberação completa. Existem pequenas restrições ainda, principalmente para quem trabalha na área da saúde, tá? Existem alguns profissionais que ainda precisam usar a máscara, tá bom? Segundo o decreto. Mas o decreto já nos libera do uso da máscara. Isso já tinha acontecido em vários municípios do nosso estado, tá? Do nosso país. E Cabo Frio deixou isso para o final, né? Mas graças a Deus já houve essa liberação, tá? Ela não é total, mas ela tem um alcance muito grande. Mas nós cremos na liberação completa para o uso das máscaras e nós profetizamos a falência desse vírus de uma vez por todas, em nome de Jesus.
Amém? Então é uma vitória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por tudo que tu fizeste em nosso meio. Saímos daqui, Senhor, na certeza que tu restaurou a nossa esperança. Senhor, saímos daqui na certeza que não olhamos mais as dificuldades, não olhamos, Senhor, mais o tamanho dos problemas que se levantam, a impossibilidade que os nossos olhos veem, mas olhamos para o Deus que criou os céus e a terra, o Senhor que se chama Jeová Jireh, o Deus que provê, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós cremos no Deus que tem todo o domínio, porque as coisas podem fugir do nosso controle, mas nós cremos que do teu controle nada pode fugir. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque tu restaurou a nossa força, tu restaurou o nosso ânimo, e nós saímos daqui na convicção que os nossos olhos estão fixos em ti. E para isso, Senhor, não há impedimento, não há barreira. Por isso, por onde os teus filhos forem, que os teus anjos vá à frente, abrindo o caminho, livrando e guardando os teus filhos. Nós profetizamos a tua bênção em todo esse restante de semana. Guarda-os, protege, e que tuas bênçãos os alcance, e o teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam: aplauda o Senhor. Até domingo, em nome de Jesus. Uma nova história Deus fez pra mim. Um novo tempo Deus fez pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu virei de sua boca. Uma história Deus fez pra mim. Um novo tempo